Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes excelentíssimos senhores conselheiros Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata número 7 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 19 de abril de 2016, não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos, regulados pela pauta. Processo de regulatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Senhor presidente, em bloco, mas eu solicito a retirada para reexame do processo 2387-2011 da Prefeitura Municipal de Inocência. Concedida a retirada, nobre conselheira, com a palavra, eminente procurador de contas, doutor João Antônio, para a apresentação dos pareceres. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, relatora das matérias ordem e apreciação, conselheira Marisa Serrano e conselheiro Osmar Jerônimo. Em todos os processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, eminente relatora, para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar, sou representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras. Os processos sob minha relatoria são os seguintes: 6.872 e 7.398, ambos de 2013, e 10.507, 10.973, de 2014, e 9.388, de 2015, cujo órgão é a Secretaria de Estado de Educação e a responsável Maria Nilene Badeco da Costa. O assunto são os convênios número 19.932 e 19.573, ambos de 2012, e 21.333, e 21.134 e 22.488, de 2013. O objeto é a aquisição de ônibus para transporte escolar, manutenção do programa de transporte escolar e aquisição de aparelhos de eletrônica, informática e mobiliário para escolas. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento dessa prestação de contas como contas regulares. Voto no mesmo sentido nos 5 processos a seguir. O 7.295, de 2015, da Fundação de Cultura de Corumbá, responsável Márcia Rolon, convênio número 2 de 2014, cujo objeto é desfile de blocos carnavalescos. Processo 9.705, de 2015, da Fundação de Esporte de Corumbá, responsável Elvésio Zequeto, convênio número 1 de 2014, para a realização e coordenação dos Jogos Escolares Corumbaenses e Campeonato Municipal de Futebol Popular de 2014. Processo 10.361, de 2014, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludmar Novaes, convênio número 15, de 2013, cujo objeto é o auxílio na execução de atividades assistenciais, restauração de vidas. Processo 15.217, de 2014, do Fundo Municipal de Saúde de Aparecido Taboado, responsável André Alves Ferreira, convênio número 5, de 2011, para atendimento médico hospitalar e exames. E o processo 13.751, de 2015, da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, responsável Tânia Mara Garibe, convênio número 23.789, de 2014, para aquisição de material permanente e instrumentos musicais. Quanto ao processo 2.963, de 2013, da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, responsável Joselito Krug, termo de ajuste número 8, de 2011, para o Campeonato Estadual de Futebol Série A de 2011, eu deixo de acompanhar os entendimentos dos órgãos de apoio e voto pelo julgamento dessa prestação de contas de termo de ajuste como contas regulares com ressalva e pela recomendação aos gestores responsáveis para que observem com todo rigor as normas e regras determinadas na legislação de regência para a celebração dos convênios e instrumentos similares. Processo 18.200, de 2012, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Rude Paitizoldi, contrato administrativo número 76, de 2012, para fornecimento de lubrificantes e filtros. Eu acompanho parte do entendimento da CCCE e parte do entendimento do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular o procedimento licitatório, a formalização do contrato administrativo e sua execução financeira, e declarar irregular
a formalização do primeiro termo aditivo contratual e aplicar multa regimental no valor de 80 UFERMs ao ordenador de despesa à época, sendo 50 por infração à norma legal e 30 pela remessa intempestiva de documentos a este tribunal. Processo 2809-2012, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Rude Paitizold, contrato administrativo número 10 de 2012 para fornecimento de combustível, gasolina e diesel comum. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto sentido por declarar regular, com ressalvas, a formalização do primeiro termo aditivo e termo de apostilamento ao contrato administrativo, declarar irregular a execução financeira do contrato, impugnar o valor de R$ 525,22, atribuindo a responsabilidade da restituição aos cofres públicos devidamente atualizados desde o momento do pagamento ao senhor Rude Paitizold e aplicar multa regimental correspondente a 100 UFERMs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Nesse processo ainda, eu solicito à Secretaria de Sessões que retifique o item 1 do voto, passando a constar da forma como foi lido. Processo 1702, de 2013, da Câmara Municipal de Ponta Porã, responsável Dário Almirão, contrato administrativo número 25, de 2012, para consultoria e assessoria jurídica. Acolho os posicionamentos formulados pela CCE e pelo Ministério Público de Contas e voto sentido por declarar a regularidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 106.145, de 2011, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsáveis José Garcia de Freitas e Diogo Robalinho de Queiroz, contrato administrativo número 303, de 2011, para a implantação do sistema de iluminação pública. Quanto ao processo 1703, de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludmar Godoy Novaes, contrato administrativo número 101, de 2012, para aquisição de materiais de consumo. Eu acompanho o entendimento da sexta e, em parte, do parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar regularidade com ressalva da formalização do primeiro e segundo termos aditivos e declarar regularidade da execução financeira do contrato pela aplicação de multa equivalente a 30 UFERMs ao responsável. Processo 1708, de 2013, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Arcoverde, contrato administrativo 142, de 2012, para alocação de tendas e materiais para a realização de eventos. Eu acompanho os entendimentos da sexta e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular e legal a execução financeira do contrato administrativo. Voto no mesmo sentido nos três processos a seguir. O 8.335, de 2010, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável Eupídio Elvésio Martins, contrato administrativo número 1080, de 2009, para serviço de cooperagem, limpeza e higienização, com fornecimento de materiais e equipamentos a serem realizados no prédio do Fórum da Comarca de Chapadão do Sul. Processo 106.293, de 2011, da Prefeitura Municipal de Brasilândia, responsável Antônio de Pádua Tiago, contrato de obra 282, de 2011, para drenagem e pavimentação asfáltica, e processo 24.178, de 2012, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimento, responsável Wilson Cabral Tavares, contrato de obra número 99, de 2012, para a elaboração de projeto básico e executivo com estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para o componente de pavimentação de rodovias do Programa de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Quanto ao processo 115.147, de 2012, da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Miriam Paulatti, contrato administrativo número 11, de 2012, cujo objeto é a execução de serviços decorrentes da administração da carteira imobiliária do Previsul. Eu acolho os posicionamentos formulados pela CCCE e pelo Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade do procedimento licitatório, da formalização do contrato, da formalização dos termos aditivos. E voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 710 de 2012, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato de obras número 465 de 2011, para a construção de 4 salas de aula. Quanto ao processo 115.734 de 2012, da Prefeitura Municipal de Aparecida Taboado, responsáveis André Alves Ferreira e José Robson de Almeida,
um contrato administrativo número 81/2010 para locação de imóvel. Eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, em parte análise da 6ª Inspetoria de Controle Externo, e voto no sentido por declarar irregular e ilegal o procedimento de dispensa de licitação, a formalização do contrato administrativo e a formalização do 1º ao 10º termos aditivos ao contrato administrativo, em razão da ausência de documentos obrigatórios. E aplicar multa regimental no valor de 180 UFERJ ao Sr. André Alves Ferreira, ex-prefeito municipal, sendo 150 por infração à norma legal e 30 pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a esse tribunal. E aplicar multa regimental no valor de 55 UFERJ ao Sr. José Robson Samara de Almeida, atual prefeito do município, sendo 25 por infração à norma legal e 30 pela remessa intempestiva de documentação obrigatória também a esse tribunal. Processo 73.143/2011, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Jesus Queiroz Baird e Valdelito Santos Rosa. O contrato é um contrato de obras, número 1753/2011, para aquisição de material de construção. Eu acompanho o entendimento da IEAMA e do Ministério Público de Contas e voto por declarar a regularidade e legalidade da formalização do 1º termo aditivo e do 1º termo de apostilamento e declarar a regularidade e legalidade da execução financeira do contrato. Senhor presidente, as multas relacionadas deverão ser recolhidas ao FUNTECê e o resultado do julgamento será comunicado às autoridades competentes. Eram esses meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto da eminente conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, conselheiro Osmar. Eu acompanho a relatora. Também acompanho integralmente a relatora. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, em todos os processos a cargo do conselheiro Osmar Jerônimo, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra o eminente relator, conselheiro Osmar, para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, senhor representante do Ministério Público de Contas. O processo número 18.476 de 2013, o órgão é Fundetur, o responsável Nilde Brum, o assunto é o convênio número 21.422 do ano de 2013. O objeto é repasse financeiro para a realização do ROAD Show. O Brasil recebe a todos, Mato Grosso do Sul quer você. Acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade do presente convênio, dando-se equitação à responsável. O mesmo voto para os 3 processos a seguir. O processo número 18.574 de 2013, o órgão é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Dourados, responsável Neire Couma. O assunto é o convênio número 265 de 2013. O objeto é o apoio financeiro para a realização do 7º Congresso de Tecnologia na cadeia produtiva da cana-de-açúcar do Estado de Mato Grosso do Sul e a 3ª Feira Agrometal em Dourados. O processo número 20.018 do ano 2014, o órgão é a Secretaria Municipal de Assistência Social de Maracaju, responsáveis o senhor Maurílio Azambuja e a senhora Eliane Vicenzi. O assunto é o convênio número 10 de 2013, o objeto é o auxílio financeiro ao serviço prestado aos idosos internados no Centro de Amparo e Convivência do Idoso. E também para o processo número 16.625 do ano 2013. O órgão é a CEPROTUR, responsável Tereza Cristina. Assunto é o convênio número 20.740 do ano de 2012. O objeto é o repasse financeiro para a realização do projeto Campanha de Natal de Campo Grande. Comprar aqui é mais Natal. Quanto ao processo 15.421 do ano 2013, que o órgão é a Secretaria Municipal de Governo de Dourados, os responsáveis são Murilo Zawitch e o senhor José Jorge Filho, desculpa. O assunto é o convênio número 170 do ano 2012. O objeto é auxílio financeiro para a realização do projeto Dourados Brilha.
Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade do presente convênio, dando-se quitação aos responsáveis, e recomendar aos responsáveis pelo órgão a rigorosidade na observância do prazo para a remessa de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas. O mesmo voto para o processo seguinte, processo número 15.706, que é do ano de 2013, o órgão é o IAGRO, o responsável é o senhor João Crisóstomo, o assunto é o convênio número 8.227, do ano de 2006. O objeto é o apoio financeiro destinado aos mirins para prestarem serviços em diversas atividades e setores do órgão. Quanto ao processo número 2.695, do ano de 2012, o órgão é a Prefeitura Municipal de Angélica, o responsável é o senhor João Donizete. O assunto é o contato número 1 do ano de 2011, procedimento licitatório convite número 1 de 2011. O objeto é a prestação de serviços de consultoria e assessoria. Divirjo da análise da 4ª Inspetoria, bem como do parecer do Ministério Público de Contas e voto para declarar legal e regular o primeiro termo aditivo e a execução financeira do presente contrato. Quanto ao processo número 12.668 do ano de 2013, cujo órgão é o Fundo Municipal de Saúde de Dourados, o responsável é o senhor Sebastião Nogueira, e o assunto é o contrato número 266 do ano de 2013, que é procedimento licitatório, dispensa de licitação número 61 de 2013. O objeto é a execução de oficinas terapêuticas para programa de saúde mental do município. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e divirjo do parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a legalidade e a regularidade do procedimento de dispensa de licitação e da formalização e do teor do presente contrato. Quanto ao processo número 3.483, de 2013, o órgão é a Prefeitura Municipal de Dourados, o responsável é o senhor Walter Carneiro Júnior. O assunto é nota de empenho número 415, do ano de 2012. Procedimento licitatório, pregão presencial número 238, de 2012, cujo objeto é a aquisição de uniformes escolares, mochilas e kits escolares. Acolho em parte a análise da 4ª Inspetoria e em parte o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular a formalização e o teor da nota de empenho número 415, 2012, declarar legal e regular a execução financeira da presente nota de empenho, aplicar multa ao responsável pela contratação no valor de 30 UFERMs, que deverá ser acolhida em favor do FUNTC no prazo regimental. Recomendar ao responsável pelo órgão a observância do prazo para a remessa de documentos obrigatório a esta Corte de Contas. Por último, o processo número UTC 5.079, do ano de 2013, o órgão é a Câmara Municipal de Fátima do Sul. Responsável é a senhora Maria Jorge Leite. Assunto é o contrato número 1 de 2012, procedimento licitatório, convite número 1 de 2012, cujo objeto é o controle de serviços de divulgação e publicidade dos atos do Legislativo. Divirjo da análise da 4ª Inspetoria, bem como do parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório na modalidade convite e da formalização e do teor do presente contrato e da execução financeira. Senhor presidente, em todos os processos citados, as autoridades competentes serão intimadas do resultado deste julgamento. São os meus votos, excelência. Em discussão, relatórios e voto do eminente relator. Com a palavra, a conselheira Marisa. Eu acompanho o relator em todos os processos, mas queria fazer 2 comentários. Um sobre o processo 12.668, do Fundo Municipal de Saúde de Dourados. Esse processo, eu acredito que o relator, concordo com o relator, porque, mesmo que a 4ª ICE tenha dado pela regularidade e legalidade, o Ministério Público de Contas deu parecer pela irregularidade e ilegalidade. Mas eu concordo com o relator, porque a contratação pública do procedimento licitatório de dispensa de licitação, num contrato feito entre a Prefeitura de Dourados e a FAPEMES. A FAPEMES é a fundação que dá suporte à Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul. E a legislação indica, e está aqui no voto do relator, que na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que contratada tenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Então, a lei 8666 dá essa liberdade de poder contratar. Portanto, eu concordo aí inteiramente com o relator nesse quesito. E o outro que eu gostaria de comentar é o processo 5.079, que foi o último que o relator leu, 5.079 de 2013, da Câmara Municipal de Fátima do Sul. A quarta TCE concluiu pela irregularidade e ilegalidade, e o Ministério Público também acompanhou a quarta TCE. O relator divergiu, porque nós já discutimos isso na última sessão nossa aqui, quando a documentação referida no artigo que nós estamos tratando, e aqui está o parágrafo 3º, a documentação referida nesse artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital. E era o caso. Já tinha o cadastro, já estava feito, nós já discutimos isso na última reunião. Então, eu quero só comentar esses dois casos, que eu concordo plenamente com a ideia do conselheiro relator. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, eminente procurador, doutor João Antônio. Apenas para esclarecer, já que na sessão passada, senhor presidente, senhora conselheira Marisa, nós realmente havíamos discutido essa questão, e esse processo especificamente, senhor relator, que é o 5.079, do qual se referiu a conselheira Marisa, da Câmara Municipal de Fátima do Sul, ele inicialmente, o Ministério Público realmente opinou pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório. Nesse caso específico, o Ministério Público discordou, naquela ocasião, por entender que não existia nos autos a comprovação da regularidade com o INSS e com fundo de garantia por tempo de serviço. No bem lançado voto proferido por Vossa Excelência, Vossa Excelência ressalvou com propriedade que o edital estabelecido pela Prefeitura estabeleceu que as empresas participantes, teoricamente, para se habilitar, elas deveriam estar devidamente cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores da Câmara Municipal de Fátima do Sul. Como esse assunto já foi discutido, digamos, à exaustão na sessão passada, a única dúvida que, embora concordando inteiramente com o senhor relator, é que naquele processo anterior, do qual foi relator o ilustre conselheiro Irã Coelho das Neves, nós constatamos que nos autos realmente tinha a certidão do CERCA, o Certificado de Registro Cadastral, da empresa vencedora, que naquela oportunidade era Comercial TIC Limitada, e nesse Certificado de Registro Cadastral vem todas as exigências contidas pela lei, inclusive eles fazem ali, como eu mencionei na sessão passada, um verdadeiro checklist de tudo que é exigido pelas normas e pelas leis que regulamentam o assunto. No caso específico, senhor relator, eu não consegui encontrar nos autos essa certidão do CERCA, que estaria comprovando a toda evidência a questão da empresa que sagrou-se vencedora. É a única dúvida que existe, na minha ótica, a respeito desse assunto. Então, eu inicialmente entendo que eu não consegui localizar essa certidão que comprova que a empresa vencedora está devidamente inscrita no cadastro geral, aqui do CERCA, né? É a única dúvida que, embora prevista no edital, mas eu não consegui localizar nos autos
É a única dúvida que, a meu ver, subsiste no presente processo. Não sei, o conselheiro Osmar, mas antes de... já acompanhando, complementando o que o doutor João Antônio colocou, aqui eu acredito que não seja o CERCA, porque a documentação referida a esse artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão. E aqui, nesse caso, é a Câmara Municipal, que eu entendi, foi que a Câmara Municipal de Fátima do Sul, na Câmara, o cadastro, as empresas são cadastradas na Câmara Municipal, como é exigido pela legislação da Câmara. Exato. No cadastro. Da Câmara. Da Câmara. É isso que eu entendi. Por isso que não é o CERCA. Mas, senhor presidente, só agradecer ao comentário da conselheira Marisa e representante do Ministério Público. E, doutor João, mesmo assunto votado e encerrado, eu vou pedir à minha assessoria que dê uma observada com relação a isto e informarei o senhor em seguida. Pode ser? E agradecer a observação. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Eu acompanho integralmente os votos do relator, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo de relatoria desse relator, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Os processos a meu cargo, senhores conselheiros e representantes do Ministério Público, eu relatarei em bloco, com exceção dos processos número 2.285 de 2010, da AGSU-MS, 9.234 de 2014, da Prefeitura de Naviraí, e 10.415 de 2014, da Prefeitura de Mundo Novo, que, nesta oportunidade, me permito retirar de pauta para fazer correção na tramitação e também para reexame. Com a palavra, eminente procurador de contas, doutor João Antônio, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a carga de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passo, então, a leitura dos meus relatórios e votos. Inicialmente, no processo número 2.946 de 2013, que trata do convênio número 1 de 2011, celebrado entre a Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande, FUNESP, sob a responsabilidade do senhor Carlos Alberto de Assis, e a Associação dos Profissionais da Educação Física do Estado de Mato Grosso do Sul, o voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e é pelo julgamento como contas regulares e pela quitação do titular. Esse mesmo voto para os processos de números 12.697 de 2014, 17.280 de 2011, 20.519 de 2011 e 20.707 de 2011, relativo aos convênios números 21.120, DETRAN, 12.228 de 2008, 12.356 de 2008, 12.336 de 2008, celebrados, respectivamente, pelo Departamento Estadual de Mato Grosso do Sul, sob a titularidade do senhor Carlos Henrique dos Santos Pereira, com a FAPEC, Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, e com os municípios de Ponta Porã, Coxim e Camapuã. 4.658 de 2014, pertinente ao convênio número 16 de 2013, entre o município de Brasilândia, representado pelo senhor Jorge Justino Diogo, e a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Brasilândia. 4.897 de 2014, que trata do convênio número 2.337 de 2013, entre o município de Costa Rica, representado pelo senhor Valdeli dos Santos Rosa, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Costa Rica. 6.891 de 2013, referente ao convênio número 8 de 2012, entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas. 71.159 de 2011, que cuida do convênio número 12.238 de 2008, entre a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, através do Fundo de Investimentos Esportivos, tendo como titular o senhor Disseu Luiz Lanzarini, e o município de Guia Lopes da Laguna, e 5.641 de 2013, que tem como objeto o convênio número 187 de 2011, entre o município de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, representada pela senhora Maria Cecília Amêndola da Mota, e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professor José de Souza,
Quanto ao processo número 6.443/2009, que abriga o contrato número 23 de 2009, celebrado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, sob a responsabilidade do senhor Francisco Libório Silveira, com a empresa DISP Segurança e Vigilância Limitada. O voto acolhe o posicionamento do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade da etapa relativa à execução financeira. Esta mesma decisão para o processo número 841/2010, relativo ao contrato número 4 de 2010, entre o município de Sonora, representado pelo senhor Zelir Antônio Magione, e a microempresa Goiás Materiais e Produtos Veterinários Limitada. Com relação ao processo número 3.834/2015, que trata do contrato número 151/2014, firmado entre o município de Itaquiraí, representado pelo senhor Ricardo Favaro Neto, e a empresa de pequeno porte GP Comércio e Distribuidora de Imobiliário Urbano Limitada. O voto é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização contratual e pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para os processos 9.536/2014, concernente ao contrato número 22/2014, entre o município de Anaurilândia, sob a titularidade do senhor Wagner Alves Guirado, e a microempresa JV Lima Produção e Organização de Eventos Limitada, 18.061/2014, 18.122/2014, relativo aos contratos números 304/2014 e 300/2014, pactuados pelo município de Naviraí, representado pelo senhor Ciro José Toaldo, gerente de Educação e Cultura, respectivamente com as empresas THM e THG Produções Artísticas Limitada e KSM Estrutura para Eventos, 13.949/2014, que trata do contrato número 239/2014, entre o município de Viema, sob a titularidade do senhor Éder Wilson França Lima, e a empresa de pequeno porte Comuniarte, Comunicações e Marketing Limitada. 1825/2013, atinente ao contrato número 93/2013, entre o município de Água Clara, sob a responsabilidade do senhor Edivaldo Alves de Queiroz, e a microempresa Diene Rodrigues Pereira, e 10.599/2014, tendo como objeto o contrato número 128 de 2014, entre o município de Mundo Novo, representado pelo senhor Humberto Carlos Ramos Amaducci, e a empresa Prime Consultoria e Gestão Pública SS Limitada. Já no processo número 3.905/2015, que trata do contrato número 3 de 2015, firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, representado pelo senhor João Albino Cardoso Filho, Procurador-Geral Adjunto de Justiça, e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT. O voto concorda com o parecer do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, inexigibilidade de licitação, da formalização contratual do primeiro termo aditivo e pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. No processo número 3.240/2015, que trata da nota de empenho número 5.549/2014, emitida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a responsabilidade do senhor João Albino Cardoso Filho, Procurador-Geral Adjunto de Justiça, em favor da empresa de pequeno porte Centro de Pesquisas em Informática Limitada. O voto acolhe a opinião do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade da formalização do substitutivo contratual e da etapa pertinente à execução financeira. Esta mesma decisão para os processos números 16.337/2014, que trata da nota de empenho 4.499/2014, expedida pelo município de Naviraí, sob a titularidade do senhor Leandro Pérez de Matos, tendo como favorecida a empresa JC dos Santos e Companhia Limitada. E 14.365/2014, relativo à nota de empenho número 4.500/2014, emitida pelo Fundeb de Naviraí, sob a responsabilidade do senhor Ciro José Toaldo, gerente de Educação e Cultura, em favor da empresa JC dos Santos e Companhia Limitada. E no processo número 8.756/2014, relativo à nota de empenho número 2.739/2014, emitido pelo Fundeb de Naviraí, sob a responsabilidade do senhor Ciro José Toaldo, gerente de Educação e Cultura, tendo como beneficiária a empresa JC dos Santos e Companhia Limitada, o voto é pela legalidade e regularidade, com ressalva da formalização do substitutivo contratual e da fase correspondente à execução financeira, em virtude do não encaminhamento do subanexo 17 e da intempestividade da remessa dos documentos, e pela recomendação ao atual ordenador de despesa, no sentido de que adote providências visando ao atendimento das instruções vigentes, que trata da instrução e remessa de documentos a essa Corte.
Por sua vez, no processo número 23.684/2012, atinente ao contrato número 155 de 2012, celebrado entre o município de Paranaíba, representado pelo senhor José Garcia de Freitas, e a microempresa SOS Master Informática Limitada, o voto é pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Este mesmo voto para o processo 3.976/2012, que trata do contrato número 4/2012, entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, sob a responsabilidade do senhor Deusdete Souza de Oliveira Filho e a empresa F. Rocha e Companhia Limitada. E, por último, senhores conselheiros, no processo número 2.590, de 2013, que cuida do contrato número 214 de 2012, firmado entre o município de Três Lagoas, representado pelas senhoras Márcia Moura, prefeita, e Eliane Cristina Figueiredo Brilhante, secretária municipal de saúde, e a microempresa Cirúrgica Ipiguá Limitada. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade da formalização dos primeiros e segundo termos aditivos e da fase correspondente à execução financeira. Senhores conselheiros, a intimação dos interessados quanto ao resultado desse julgamento deverá ser promovida na forma regimental. São os votos que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator de todos os processos. Conselheiro Osmar Jerônimo? Acompanhado. Aprovados por unanimidade. Vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representantes do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Senhor presidente. Com a palavra, a eminente conselheira Marisa. Eu só gostaria aqui de relembrar que amanhã, após o pleno, esse tribunal vai estar lançando uma coletânea de direito financeiro, que é a compilação de todas as palestras que foram aqui efetuadas o ano passado no seminário sobre direito financeiro. O livro está pronto, ficou muito, muito bonito, e os textos são excelentes. Aqueles que não puderam assistir às palestras, ou mesmo aqueles que assistiram, mas ter o texto escrito, poder relembrar e manusear e estudar, é muito interessante. Eu gostaria de... O senhor presidente já fez o convite na última sessão, junto com o conselheiro Chadid, que foi o organizador do evento, mas eu gostaria de reiterar aqui o convite a que todos os servidores, todos os conselheiros pudessem, o Ministério Público de Contas, os auditores, pudessem participar logo depois do pleno amanhã. Muito bem. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrado.